Bom dia, alunos, alunas, famílias, família quarto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. E na nossa aula de hoje nós estudaremos os elementos dos poliedros. Vocês lembram o que são poliedros? Essa e outras respostas vocês terão depois da nossa reflexão do card do dia. Lembram? Nosso card socioemocional está voltado às lições do Pequeno Príncipe. Muita atenção! Os sacrifícios valerão a pena. Olha o que o card de hoje traz para a gente. É preciso que eu suporte 2 ou 3 larvas se eu quiser conhecer as borboletas. Olha que mensagem interessante, né? Que lição o livro Pequeno Príncipe nos traz. Muitas vezes não estamos disponíveis para sofrer, mesmo que seja para atingir um objetivo maior. Tal como a larva se transforma numa linda borboleta, esta frase de O Pequeno Príncipe nos mostra que para conseguir alcançar o que desejamos, às vezes é necessário fazer sacrifícios e passar por fases menos boas. Não se preocupe, quando você conseguir, verá que tudo valeu a pena. Após esse momento, nós daremos início à nossa aula. E vocês lembram que eu iniciei com um questionamento, se vocês recordavam o que seria poliedros. Então, como já estudamos, os poliedros são sólidos geométricos que possuem 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E eles possuem todas as suas superfícies planas. Lembram? Aí a gente pode citar a pirâmide, paralelepípedo, o cubo, os prismas, todos eles são exemplos de poliedros. E todos eles têm 3 elementos, que é o foco da nossa aula de hoje. Eu quero que ao final desta aula, vocês conheçam esses 3 elementos que são faces, vértices e arestas. Para ficar mais fácil, eu vou apresentar uma animação para vocês perceberem, né, esses conceitos iniciais, o que é cada um desses elementos. Em seguida eu venho trazendo para vocês alguns exemplos para ficar ainda mais fácil na hora da nossa atividade do dia. E você já sabe o que são vértices, arestas e faces? Bom, vértices, galera, vértices são cada pontinho de uma figura geométrica. Por exemplo, olha o cubo. Quantos pontinhos que ele tem? Observe a figura. Um cubo tem 8 pontinhos. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então os vértices são sempre as pontas, galera. Beleza? O que são as arestas? Bom, as arestas são as linhas que ligam essas pontas. Então quantas arestas tem um cubo? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Simples, né? Ah, e quantas faces? Bom, as faces são os lados da figura geométrica. Então vamos contar quantos lados tem um cubo? Simples, né? Vamos lá, gostaram? Espero que sim. Olha só, eu tenho aqui comigo, você já deve lembrar que eu já utilizei esse material. Nós temos aqui uma caixa que está associada a um poliedro. Vocês saberiam me dizer qual é? O prisma de base triangular. Olha só, eu tenho um prisma. Lembram que o prisma tem como característica o quê? As faces laterais retangulares. Isso mesmo. No caso, os retângulos, eles predominam. Então, numa planificação, que eu ver ali alguma situação que tem mais retângulos, então eu já sei que eu estou falando de prismas, tá? Então, vocês já viram aí, né, anteriormente, o que são faces, vértices e arestas. E aí a gente vai agora apresentar dentro desse exemplo, nesse prisma, tá certo? Onde estão esses elementos? Vamos lá, vamos começar pelas faces. As faces, como eu já falei para vocês, é essa parte plana. Eu até costumo associar a nossa face, ó, essa parte plana, nossa face. Então, olha, não é pontinho. Pontinho é aqui. Face, minha face, certo? Então, face. Fica fácil de aprender. Então, vamos lá. Nessa figura eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 faces. Ok?
5 faces, são 3 faces retangulares e 2 faces triangulares. Agora, nós iremos identificar as arestas. E o que são as arestas? As arestas são o encontro de 2 faces. Então, veja, eu tenho uma face e aqui eu tenho outra face. Quando eu junto essa face com essa, eu tenho uma linha. E essa linha aqui eu chamo de aresta, certo? Então, uma aresta se dá a partir do encontro de 2 faces. Essa informação é muito importante lá na nossa atividade do dia. Quem está assistindo a videoaula com certeza não vai ter dificuldade. Então, quando eu junto 2 faces, eu tenho uma aresta. Olha só que interessante. Então, vamos contar quantas arestas nós temos no prisma de base triangular? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, nós temos 9 arestas. Arestas, como eu já disse, são essas linhas, que na verdade é o encontro sempre de 2 faces. E os vértices? O que seriam os vértices? Ficou fácil agora. O vértice é o encontro das arestas. Olha só que interessante. Veja que eu tenho aqui uma aresta, estão vendo? Uma aresta, tem uma aresta aqui e outra aqui. Quando eu junto essa e essa, eu tenho um pontinho que eu chamo aqui. Esse pontinho, esse cantinho, eu chamo de vértice. Ou seja, cada vértice é um encontro de 3 arestas. Viram que é um passo a passo? A gente tem a face, temos a aresta e temos o vértice. Então, vamos contar quantos vértices nós temos aqui nesse prisma de base triangular? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós percebemos que temos nesse prisma 5 faces, 9 arestas e 6 vértices. Compreendido? Complementando o que eu acabei de falar com vocês, na nossa atividade, vai ter um momento que vocês vão analisar o sólido geométrico, no caso os poliedros como um todo, mas há momentos que vocês também vão ter que analisar somente a base. Lembrando, ó, a base pode ser triangular, quadrangular, hexagonal, pentagonal. Isso varia de acordo com a forma da figura que a gente tem aqui na sua base, certo? Então, caso seja perguntado durante a nossa atividade, quantos vértices tem a base? A base é essa. Então, essa base tem 1, 2, 3 vértices. E no todo, a gente viu que tem 3 aqui e tem 3 aqui. Totalizando, então, 6 vértices. Olha que bacana. Segue essas dicas aí do professor, que eu tenho certeza que a nossa atividade vai ser show, tá certo? Então, aqui um exemplo, né, de um prisma. Estou utilizando ele porque eu sei que muitas vezes vocês têm dificuldade. O cubo, não confundir, cubo. Todas as faces são quadradas, tá? O paralelepípedo, todas são retangulares, muita atenção. A pirâmide, suas laterais sempre são triangulares. E o prisma são retangulares, as suas laterais, tá? E as bases vão variar de acordo com a forma da figura plana que vem apresentado na figura. Muita atenção, tá certo? Então é isso, estamos finalizando nossa videoaula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Caso ainda tenha ficado com dúvida, já sabe. Volta no vídeo e assista tudo novamente. Na hora da atividade, surgiu uma dúvida, pesquisa. Não precisa ser exclusivamente o vídeo do professor. Vocês têm o YouTube que tem uma diversidade muito grande de material. Então estudem, pesquisem, se aprofundem nos conteúdos que são trabalhados. Combinado? Boa atividade para vocês, bons estudos e até a nossa próxima aula.